vindo pela primeira vez, esse é um formato um pouco diferente, onde a gente promete não estourar 15 minutos cada um, para tratar de um assunto sexualidade. Eu apresento Rogério Delar, Lígia Velani e eu, Rodrigo Leite, e tomara que vocês aqui presentes, você aí de casa, internauta, aproveite a nossa apresentação. Muito obrigado. Com vocês, Rogério Delar. Obrigado. Boa noite, pessoal. Sexualidade, o que seria sexualidade? Primeira coisa, entender o que é. Sexualidade é a maneira como eu entendo e como eu me expresso, os meus sentimentos, os meus comportamentos. Seja na área biológica, homem, mulher, o hermafrodita, seja na área psicológica, espiritual, erótica, física, como eu me visto. Tudo isso é sexualidade. E aí a gente foi procurar na doutrina espírita o que a gente poderia falar sobre sexualidade. E a primeira pergunta da noite vem no Livro dos Espíritos, pergunta 200. Espírito tem sexo? O que vocês me falam? Não? Espírito não tem sexo? Todo mundo aqui, pelo que eu vi, respondeu não. Realmente, lá na resposta está falando. Espírito não tem sexo. Quem reconhece essa imagem aqui do filme Nosso Lar, colônia espiritual, depois que a gente desencarna? E aí? O pessoal tem sexo lá em cima? O que vocês falam? A gente está vendo lá, ó. Um com roupa de homem, outro com roupa de mulher, aquela senhora lá com chapéuzinho, aquele ali com roupa de homem, gravata. E aí, espírito não tem sexo? Como que a gente explica isso? Para entendermos isso, nós trouxemos aqui a pergunta 25 do Livro dos Espíritos. E lá Kardec pergunta, então espírito e matéria são os dois elementos que existem? E os espíritos respondem, sim, junto com Deus, que é o Pai Criador. Então, na verdade, nós temos três elementos: Deus, Espírito e matéria. Na pergunta 27, ele pergunta, e o Espírito? Como que o Espírito faz, como que a matéria faz para ter inteligência? Ela depende do Espírito. Sem a presença do Espírito, a matéria não tem inteligência. O que quer dizer isso? Que sem o Espírito não há vida? Não. Tem lá a bactéria, o vegetal, o fungo, que tem vida. O caranguejo, eles têm o princípio vital. Então, tem vida, mas não tem espírito. Agora, nós, os seres humanos, além de termos o princípio vital, para termos inteligência, nós dependemos do espírito. E o espírito, ele depende da matéria? O que vocês falam? O espírito lá, o princípio inteligente, ele depende da matéria? Olha lá o que os espíritos respondem. A matéria é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então não tem como, no nosso estado evolutivo, a gente se manifestar, nós interagirmos sem a presença de matéria. E a matéria pode ser essa matéria bruta, que nós temos aqui, como pode ser essa matéria espiritual, uma matéria etérea. Aqui nós estamos vendo o perispírito do André Luiz, nós não estamos vendo o espírito. Para que o espírito se manifeste lá no plano espiritual, ele também precisa ter uma matéria. Entendido isso, gente? Por que isso é importante? Porque a gente fala que espírito não tem sexo, mas nós percebemos aqui a presença da sexualidade. Nós percebemos no plano espiritual a presença da sexualidade, porque isso é importante para a gente. Imagina lá a senhora já com seus 60 anos,
assistiu um filme sobre família, ouviu uma palestra na internet, se espiritualizou e foi dormir. E lembrou da mãezinha que havia falecido. Lembrou da mãe, lembrou da tia Neuza, da tia Alzira, ficou com saudade. Durante o desligamento do sono, ela encontra as três. Imagine se a gente não tivesse a matéria para nos expressar. Esse aqui é do filme Cancún. São alienígenas que não usam a mesma matéria que a gente e se expressam aqui na Terra. Eles não têm um formato igual ao nosso. A mãezinha dela, a tia Neide, a tia Alzira, não podem estar nesse formato, porque nós estamos utilizando a matéria que nós temos aqui na Terra. Então, quando a gente pensa em conceito de espiritismo, espírito não tem sexo realmente. Qual o tema que nós trouxemos para discutir? Isso foi apenas uma introdução sobre homossexualidade. Existem vários temas sobre sexualidade. Energia sexual, as doenças da sexualidade, né? As parafilias que a gente chama, os problemas que a gente enfrenta hoje em dia na internet, com a facilidade, às vezes, da pornografia, a mídia que traz coisas ruins, mas nós escolhemos a homossexualidade para a gente bater um papinho. E por que a homossexualidade? Porque a homossexualidade é uma coisa muito importante para o espírita. O espírita ele tinha um conceito sobre a homossexualidade que hoje não é mais aceito. O que os espíritas antigos, ou quem não é atualizado, imagina de homossexualidade? É aquela pessoa que nasceu com o sexo biológico, vamos pôr, homem, mas ela ama ou tem desejo por uma pessoa do outro sexo, do mesmo sexo. E a gente veio aqui para superar as provas. Então essa pessoa deveria superar essa prova, aguentar firme a encarnação, porque aí ele não estaria pecando. Ele suportaria a prova da homossexualidade e não estaria pecando. Errado. Nós não temos mais esse conceito espírita. Quem ainda está arraigado com esses valores, não pode seguir assim. Primeira razão pela qual a gente não pode seguir com esse pensamento. Se eu estou olhando para o outro como espírita, e achando que ele está num relacionamento homossexual, e que isso não está certo, que ele não está superando a prova dele, o que nós estamos fazendo? Julgando. Eu estou julgando. É isso que Jesus recomenda? É isso que Jesus recomenda com a mulher adúltera? Atire a primeira pedra, e não tiver pecado. Então, se eu estou julgando o próximo, já está errado. Então, o conceito de homossexualidade, ele não é de doença, mesmo porque as entidades médicas não reconhecem homossexualidade como doença. O exibicionismo, outras entidades patológicas de distúrbios da sexualidade, sim, mas homossexualidade não. Então, eu, como espírita, eu não posso julgar o próximo, mesmo porque eu não estou isento de pecado. E uma outra razão, que é muito mais importante do que essa. Qual é o maior princípio que Jesus nos ensinou? Amor. Não foi esse? Como que eu posso julgar duas pessoas que se amam? Não tem, não, é uma coisa que está totalmente fora. Então nós precisamos mudar o nosso conceito e entender que o conceito de homossexualidade hoje é um conceito que está dentro do normal. Eu tenho lá um casal de homossexuais que começam um namoro, eles veem que dá certo, eles resolvem se casar, têm seus problemas durante a vida, mas um ajuda o outro nos momentos de dificuldade. Eles têm um relacionamento bom com a família, com os pais, com o sogro, ajudam os irmãos com os filhos pequenos, se amam e decidem fazer uma caridade, adotar uma criança órfã, que estaria, muitas vezes, com um futuro muito ruim, e dão amor e crescem. Ou seja, são duas pessoas do mesmo sexo que estão exercendo o maior mandamento que Jesus nos deu, o amor. Então, nós não podemos condenar isso. Então, o segundo conceito da noite, homossexualidade é normal. E é normal por quê?
Vamos pegar essa passagem do Evangelho, só para vocês entenderem um conceito de normalidade. O Velho Testamento, lá no Levítico, naquele tempo apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho do egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita pelejaram no arraial. O filho da mulher israelita blasfemou o nome de Deus e praguejou, pelo que trouxeram a Moisés. Ora, o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Então, esse menino, filho da Selomite, se desentendeu com outro rapaz, falou o nome de Deus em vão, xingou esse rapaz, pegaram esses dois e levaram para Moisés, que era o patriarca. E aí, eles foram lá para ouvir a declaração da boca do Senhor. Ou seja, Deus ia se manifestar por Moisés, da boca do Senhor. O que vocês, vendo uma situação dessa, o que vocês fariam? Chamaria atenção, dava um castigo, brigou muito, machucou o outro, vai para a cadeia. Seria isso? Vamos ver o que Moisés mandou fazer naquela época? Tira para fora do arraial o que tem blasfemado. Todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele e toda a congregação o apedrejará. Essa foi a recomendação de Moisés àquela época, segundo a boca do Senhor. Isso nos deixa abismado. Vocês concordam comigo? Hoje em dia a gente faria um negócio desse? Naquela época que Jesus veio e falou que não era mais para fazer isso, porque tinha que amar o próximo, teve muita gente que ainda ficou revoltado. Não, falou o nome de Deus, nós temos que apedrejar. Outros começaram a entender, gente, não precisa dar um castigo assim, não é justo, às vezes é um momento de estresse, mas teve gente que ainda permanecia ali querendo apedrejar. Hoje nós vivemos o mesmo momento. Tem gente que ainda não aceita a homossexualidade, que acha que isso não é normal, que isso é doença. A sociedade está evoluindo de uma maneira que a sexualidade pouco importa. O que importa é o comportamento moral. Então, eu devo evoluir conforme a sociedade, porque eu tenho o risco de estar ficando para trás. E se eu não respeitar que a homossexualidade é normal, o que vai acontecer comigo? Em algum momento, eu vou ter que provar disso, para que eu aprenda a amar o próximo, para que eu deixe de julgá-lo por um conceito antigo que nós não devemos mais ter. Agora, é muito importante, meus irmãos, que a gente entenda que sexualidade é diferente de promiscuidade. Promiscuidade é aquele indivíduo que tem vários parceiros ou parceiras, que muitas vezes abusa do álcool, da droga, e para extravasar instintos primitivos, muitas vezes prejudicando o próximo, a fim apenas de um desejo físico, momentâneo, passageiro, fugaz. Então a promiscuidade é você ter vários parceiros e estar indiferente com o outro, não ligar para o outro e ser egoísta. A promiscuidade não tem nada a ver com a homossexualidade. Se eu vejo lá um conhecido meu, um parente homossexual e promíscuo, eu até devo conversar com ele, tentar mostrar o caminho verdadeiro que Jesus nos ensinou, né? E seguir preceitos espíritas que recomendam não ter uma vida promíscua. Só que muito mais comum do que promiscuidade homossexual é a promiscuidade heterossexual. É muito mais comum mesmo, porque tem muito mais heterossexual do que homossexual. Então, gente, nós não podemos condenar o homossexual como um ser promíscuo. Nossa, mas eu tenho uma amiga, na sexta ela saiu com uma menina. No sábado ela foi numa festa e saiu com um menino. No domingo ela foi num churrasco e saiu com uma menina. Errado.
Promiscuidade. Agora, qual que é a diferença do rapaz que vai na boate e beija 5 meninas numa noite e sai contando vantagem? Então, não importa o sexo, importa o comportamento moral. Bom, dito isso, e o nosso tempo é curto, uma coisa importante para a gente entender é o que dizer para aqueles que enfrentam a dificuldade da definição do sexo. Um parente, como eu disse, um familiar, eu tenho que saber o que dizer como espírita. Qual que é o pensamento espírita? E também para quem está passando por essa dificuldade. Como saber se eu quero partir para a homossexualidade, para a bissexualidade, para a transexualidade? Hoje existe uma gama que a gente não tem condição de explicar aqui. A recomendação é o estudo. Como tudo aqui no Espiritismo. Se a gente estudar, nós vamos ter ferramenta para decidir melhor o nosso futuro. E esse aqui é um livro fundamental. Quem não leu, tem que ler. Eu recomendo principalmente para quem é preconceituoso, porque vai mudar os conceitos, para quem está para decidir se é homossexual ou não é, e para quem está querendo orientar ou ajudar alguém por caridade. Leiam esse livro. E ele dá um exemplo muito legal. Ele conta nesse livro que uma história, né? Ele dá um exemplo, não é uma coisa verdadeira, mas ele conta que um rapaz, desde lá da adolescência, ele se entendia como heterossexual em 80% das vezes. Gostava de mulher. Mas em 20% do sentimento dele, ele tinha alguma atração por outro homem. Só que a vida foi levando e ele namorou, apaixonou, casou, teve filhos. E vinha seguindo a vida dele dentro, provavelmente, da programação reencarnatória dele aqui na Terra. Seguindo princípios de formação de família, de amor. Só que em determinado momento, começaram a ter problemas na vida dele. Problemas, às vezes, financeiros, problemas, às vezes, de viciações, brigas com a esposa, ou problemas com a família dela. E nesse estado de desânimo, ele encontrou uma outra pessoa do sexo oposto. Só que ele tem toda uma vida social estruturada em cima dessa parte heterossexual. Ele tem toda uma responsabilidade de acordo com isso. E aquele vontade, aquele desejo num momento de dificuldade. Então, talvez, esse rapaz, fosse a hora dele se educar, dele diminuir a questão da energia sexual, dele se educar no espiritismo, para que ele não entenda, para que ele não cometa muitas vezes uma coisa que talvez não seja o ideal para ele. Agora, essa dificuldade que ele está tendo com o mesmo sexo, também aquele que é casado, já estou finalizando, também aquele que é casado também pode experimentar. É casado e tem desejo por outra mulher. O homem é casado e tem desejo por outra mulher. Então a gente deve se esforçar para que isso não aconteça, não tenha infidelidade. Então eu não posso julgar aquela pessoa, porque ela está tendo uma vontade, e muitas vezes a vontade tem que ser freada. E aí, se ele frear essa vontade, pode ser que isso que tenha que acontecer. Então eu chegar para ele e falar, olha amigo, você é espírita. Se você está com vontade de ser homossexual, e o espiritismo entende que você tem que seguir o amor, você tem que ser homossexual. Para esse rapaz, talvez isso seja violento. Talvez isso seja enganoso. Porque nós não sabemos qual que é a necessidade dele de crescimento. Então, como decidir sobre a homossexualidade? Individualizando. Se eu tenho dúvida, eu tenho que procurar estudar e eu preciso mudar o jeito de ser. Só a individualização pode ajudar cada um. Não existe uma regra. Aqui nós temos o atendimento fraterno, é uma coisa que pode nos ajudar. Para finalizar, os 3 conceitos da noite. Primeiro, espírito não tem sexo. Segundo, homossexualidade
Sim, é normal. E terceiro, a decisão sobre qual identidade sexual assumir deve ser individual. Não dá para falar, eu fui no centro e ele me falou que eu tenho que ser homossexual. E não dá para falar que eu tenho que ser heterossexual. O importante, meus irmãos, e fica a mensagem final, é o nosso comportamento moral. É isso que vai nos levar à elevação espiritual. Muito obrigado pela atenção de todos. Passar o microfone. Coisa boa, boa noite. Sou a Lígia. Ele trouxe para a gente uns conceitos muito importantes para ir aquecendo o nosso raciocínio, os nossos pensamentos, e a gente vai seguir diante desse raciocínio. Pode ir? Bom, como ele já colocou para a gente na questão 200 do Livro dos Espíritos, o espírito não tem um sexo específico, né? Ele vai desenvolvendo o gênero sexual de acordo com a sua necessidade evolutiva. De forma que, em alguma encarnação, ele nasça no gênero masculino, numa outra encarnação no gênero feminino, ou então ele nasce num gênero e opta por se relacionar com o mesmo gênero. Como o nosso irmão colocou, isso é uma decisão do próprio espírito. E a decisão é sempre na direção da evolução, de caminhar para o amor. Então, o sexo, o gênero que eu vou experimentar em determinada encarnação está relacionado com o tipo de experiência que eu preciso ter para evoluir naquele aspecto. Se eu nascer sempre como homem, eu nunca vou saber o que significa a maternidade, por exemplo. Não vou saber o que significa a gestação. Não vou saber o que significa a experiência do universo feminino. Se eu nasço somente no feminino, eu não sei o que significa o universo masculino e toda a sua gama de características dentro de um corpo físico que é masculino. Seguindo, então, dentro do tema sexualidade, que é bastante amplo, a gente pode trazer também um pouquinho da questão das relações. Quando a gente fala em sexo, a gente está falando não somente da relação. A princípio, os organismos vivos têm a forma sexuada e assexuada de reprodução, que significa deixar descendentes viáveis para o planeta. As células, as bactérias foram evoluindo e os organismos começaram a desenvolver a reprodução de forma sexuada. Nós temos, então, com a evolução, os peixes, depois os répteis, e dentro das relações dos répteis não existe afetividade. Na medida que se evolui na escala evolutiva, nós vamos ter os pássaros e depois os mamíferos. E a gente já começa a identificar o princípio da vinculação em algumas espécies de pássaros, por exemplo, a ararinha azul, que se vincula com um outro companheiro ou companheira somente com aquele companheiro ou companheira na sua pequena existência encarnatória de passarinho. Seguindo a evolução, nós vamos seguindo para os mamíferos. Por que a vinculação foi importante para a evolução? Para a preservação da espécie. Então, os mamíferos começaram a cuidar de suas proles, para que o bando, a alcateia, a manada, seja lá qual coletivo for, garanta a sobrevivência da espécie. Então, a gente vê fidelidade entre os elefantes, entre algumas espécies de mamíferos. Evoluindo ainda na escala, nós vamos chegar ao Homo sapiens sapiens, que é o ser humano, que também teve nos seus primórdios o fortalecimento dos vínculos para garantir a proteção da sua espécie. A princípio, os vínculos são embrutecidos e o ato sexual e as vinculações estavam mais relacionadas à satisfação hormonal do desejo e do impulso sexual próprio do organismo do que propriamente ao afeto, ao respeito e ao amor.
Na medida que nós nos desenvolvemos moralmente, vamos criando a habilidade de estabelecer responsabilidade com o outro, a questão sexual ganha um novo prisma, uma nova dimensão. Ela não é apenas para satisfazer o prazer, satisfazer um desejo momentâneo. Está também relacionada ao afeto. E quando a gente fala em afeto, em relacionamento, nós estamos também falando em responsabilidade para com o outro. Uma vez perguntou-se ao Chico sobre as diversas concessões do amor livre. O Adelino de Mirassol perguntou para ele. E ele responde, se é livre, então não é amor, porque amor requer responsabilidade. Não fosse isso, nós não teríamos evoluído enquanto civilização, porque é fato que a família é uma instituição divina. É no grupo familiar, seja ele com qual dimensão tiver, seja ele uma família nuclear, o que é isso? Papai, mamãe e os filhinhos, seja ele uma família extensa, vovó, titio, primo, pai, mãe, cachorro, todo mundo junto. É verdade que esses espíritos estão vinculados também pelos laços das responsabilidades afetivas. Tudo aquilo que eu promovo no outro, no campo do sentimento, tanto de alegria ou de sofrimento, é materializado em mim, na minha própria consciência. Com essa lei que nós chamamos de causa e efeito. Esse livro aqui, Vida e Sexo, psicografado pelo Chico e escrito pelo Emmanuel, é um livro que ele é fácil de ler, mas ele traz bastante temática para a gente refletir com consciência, com uma noção mais ampla do que significa não somente o ato sexual para se reproduzir, mas a experiência sexual como vida, como vinculação divina, que pode trazer grande evolução para a dupla que se vincula, que muitas vezes está ligada a várias existências no mesmo padrão de relacionamento, buscando evoluir juntas enquanto almas, comprometendo-se com grupos de espíritos dentro de uma mesma família. E aí, o Emmanuel coloca assim para a gente. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outros, no mundo afetivo, outrem também nos dará. Quando nós acompanhamos a história da humanidade e vimos, observando como se desenvolveu as grandes tragédias, as grandes batalhas, as guerras, sempre começam no coração do homem. Se você pega a história do Império Romano, na Idade Média, grandes crimes que até hoje acontecem, são crimes considerados passionais. O que é um crime passional? Motivado por uma paixão desequilibrada. Nós vemos hoje no cenário brasileiro, e eu não sei se é um aumento, ou se é um aumento do registro, o número de feminicídio, né? Mulheres sendo violentadas, né? Espancadas, relacionados ao abuso que se tem no relacionamento.
acreditando-se, tanto homens como mulher, que o outro ao qual se vincula é a sua posse, tratando o outro como um objeto de desejo e de prazer, e não como um ser humano, como uma pessoa que tem liberdade de escolha para estar junto com um e com outro ou não. Nós somos livres para fazer nossas escolhas. E a base de todo relacionamento, seja ele de homem, de mulher, no trabalho, na comunidade, é o respeito e o diálogo. Por muito tempo acreditou-se que o casamento seria algo indissolúvel. No Livro dos Espíritos, nós vemos Kardec perguntando isso aos espíritos. E os espíritos respondem que o casamento ele faz sentido quando as duas criaturas envolvidas estão intimamente comprometidas com essa instituição e querem estar. Se um dos parceiros já não estão mais se identificando com esse vínculo, com respeito, com diálogo, com a responsabilidade com o outro, e repensando juntos essa relação. E, de repente, cada um passar a seguir o seu caminho, para que não se comprometam mais, criando muitas vezes vínculos abusivos, distorsivos e tóxicos, que podem, ao invés de melhorar a evolução, prejudicar a própria evolução. Então, nós vemos que os relacionamentos, a experiência da sexualidade dentro dos vínculos afetivos, traz a cada dia mais, na medida que nós nos desenvolvemos como senso moral, a noção de responsabilidade. Ainda que meu corpo queira, que os meus hormônios, os impulsos sexuais, as energias da libido, me instigam e me estimulem a, de repente, um relacionamento fora do casamento, eu tenho no lobo frontal um conjunto de células que auxiliam-me no controle inibitório do impulso. Na medida que a criatura desenvolve a razão, ela passa a ter a capacidade de discernimento e de escolha. Então, eu quero muito algo, eu tenho muito desejo de algo, mas eu passo a avaliar as consequências dos meus atos. Qual sofrimento a mim e a outro pode ocasionar se eu ceder a esse impulso? Eu posso? Posso. É muito fácil. Basta querer. Mas, como diz o apóstolo Paulo, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Muitas vezes, um ato impensado de satisfação de um desejo momentâneo pode ocasionar uma séria e grave tragédia familiar. Então é preciso pensar. É preciso refletir diante de nossos impulsos e das responsabilidades que abraçamos. A doutrina espírita não fala em pecado. A questão aqui não é essa. Nós somos espíritos imortais, dotados de livre-arbítrio, evoluindo o senso moral. E evoluir o senso moral significa desenvolver a capacidade de escolha diante dos desafios da vida. Como eu desenvolvo a capacidade de escolha? Criando a habilidade de avaliar as consequências dos meus atos. Diante de tantas experiências, nós podemos muitas vezes, na mesma existência, ter uma gama de recursos. Ouvir um amigo que sofreu um episódio X, um outro que está amargando um episódio Y, uma companheira de jornada que está vivendo um drama familiar porque se equivocou em suas escolhas. Ou seja, no livro da vida do outro, na partilha abençoada da amizade, eu posso recolher na experiência do outro situações que eu posso evitar na minha própria vida. Há muitos dissabores que nós podemos evitar respirando fundo, fazendo uma prece e avaliando as consequências. Porque
Quem vai responder as consequências dos meus atos? Eu mesmo. Talvez eu tenha tido traçado uma existência feliz. E por um impulso, por um equívoco, eu acabei perdendo uma encarnação. Eu trouxe na responsabilidade um vínculo e não cuidei desse vínculo. Tudo bem, tem eternidade, vai voltar novamente, religar-se novamente àquela consciência que eu desviei, que eu prejudiquei, que eu mesma perturbei. Qual será a minha responsabilidade? Retratar-me com essa consciência. Daí nós vemos, muitas vezes, em hospitais psiquiátricos, dramas familiares de pessoas que não conseguem se desvincular, porque uma coisa é fato. 2 sentimentos unem e imantam as criaturas. Esses sentimentos são o amor e o ódio. O amor une as criaturas através da liberdade de escolha. Porque eu te amo, eu o quero perto de mim. E eu sou feliz se você for feliz também. Mas o ódio também vincula, só que não por liberdade, por escravidão. Enquanto houver ódio, há vinculação espiritual. A libertação só acontece quando existe o perdão. Somente o perdão e a reparação, muitas vezes, podem libertar as almas. Quanto mais eu odeio alguém, mais imantado eu estou a esta consciência, porque é da lei que todos nós evoluamos para um espírito de fraternidade, de convivência e respeito recíproco. Não é possível elevar-se aos altos céus dentro do próprio coração enquanto eu estiver alguma pendência com algum irmão meu. E é por isso que o amor e a bondade divina nos possibilita várias experiências encarnatórias, para que a gente aos poucos vá se reharmonizando com essas consciências. Tem alguns livros do André Luiz que retratam isso. Homem que foi casado e traía a esposa como um amante. Renasce como um pai de família e acolhe a amante como a filha. Que desvirtuada vem, através de um laço de afeto, respeitado e educado pela paternidade, realinhar-se à programação do amor sublime, de um amor responsável, de um amor saudável. Assim é a vida, assim é a roda da nossa existência. Estejamos comprometidos dentro da nossa sexualidade, seja ela heterossexual, homossexual, ou da forma que eu consegui vivenciar. É o que o nosso irmão colocou. O foco é o comportamento moral. É aquilo que eu promovo no outro, dentro do meu vínculo, dentro das minhas relações. Emmanuel nos traz aqui algumas dicas, dada a sua capacidade genial de síntese. Bem no comecinho do livro ele coloca assim, ó. Em temática do sexo, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente, para depois aprender ou reaprender com novas experiências. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se façam necessárias. Então, nesse terreno, é importante, e é um tema que eu não ia falar, mas me ocorreu agora, temos um tempinho, terminou?
Só para fechar, nós somos acompanhados de consciências desencarnadas, que nos vinculam de acordo com o nosso padrão de pensamento. No campo da sexualidade, se o meu pensamento está viciado, o mesmo tipo de espíritos eu vou atrair, me obsidiando e vampirizando as minhas energias. Portanto, para uma vida saudável, é preciso ter um comportamento lúcido e responsável diante das próprias escolhas. E agora o nosso querido Rodrigo vai falar. A culpa é da serpente. Quem já ouviu dizer isso? Quem já pensou nessa serpente aqui? Isso aqui é um vitral. E o engraçado é que quando eu tive a felicidade e a responsabilidade de substituir o Salvador Hernandes, depois de 2 feras como eles que tiveram aqui, eu fui lá, fiz uma prece, pensei, meditei, e me veio assim: olha, você nasceu em 22/2, nessa existência, né? Há 40 anos. E por uma coincidência, capítulo de Gênesis, versículo 22, capítulo 2, 22/2. E aí eu achei oportuno, sem achar que estou na crise dos 40 anos e por aí vai, né? Mas olha só o que Moisés traz para a gente, ó. E da costela do Senhor Deus, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, vamos aí, homens, formou uma mulher e trouxe-a até Adão. Aí o Adão vira para Deus e diz: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso está meio complicado, né? Em seguida, no texto bíblico, primeira revelação, que a gente não deve afastar, segundo o próprio Kardec nos alerta, Moisés nos traz: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma carne. Primeiro, Adão agradece ao pai, se regozija de ter ossos do osso dele, carne da carne, e a advertência que a gente cresce e vira uma só carne. Tá. Mas a culpa é da serpente. Só que antes dela tem outro trecho, versículo 25. Ambos estavam nus, homem e a sua mulher. E aí vem o detalhe: não se envergonhavam. Pergunto, tem alguém aqui em sã consciência que sai pelado para a rua? Casalzinho? Talvez uma praia de nudismo, essas coisas modernas aí, mas tudo bem. No normal, será que é normal? O que é normal? Mas o importante é a gente não querer interpretar a Bíblia ao pé da letra, porque tem gente tentando passar o pobre do camelo no buraco da agulha até hoje. Não se envergonhavam e estavam nus. Eu recomendo a continuação desses versículos. Haroldo Dutra Dias tem um capítulo, tem um curso do estudo do livro de Gênesis. É daqui que eu me inspirei. Mas eu pulei um pouquinho para frente. Já estou lá, na hora que a Eva está passeando, toda linda, maravilhosa, no jardim do Éden, maravilhosamente. E aí ela começa a trocar ideia com quem? A culpa é da serpente, gente.
A serpente vem e ela explica para a serpente, mas do fruto da árvore, aí eu faço um parênteses aqui, está lá no versículo 17, do capítulo 2. É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus adverte que a gente não pode comer o fruto da árvore que está no centro do jardim do Éden, porque ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí, a culpa é da serpente, não é minha. Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, no dia que você comer esse fruto da árvore do bem e do mal, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí, sem querer fazer piada, né? A Eva não se aguentou e tomou do fruto e comeu. E a seu marido Adão, bonitão, ele comeu com ela. Piadinhas à parte, o texto bíblico não é uma piada. O texto bíblico, ele traz informações dirigidas a um pessoal lá, recém-saído da escravidão do Egito. E a gente não pode simplesmente ir lendo isso aí. E daí, muitas vezes, derivou até misóginos, né? Que a culpa foi da mulher, que o homem pecou. Pera lá. O homem, antes da Eva, sabia que não podia comer daquele fruto. E a gente esquece que antes desses versículos está dito isso lá. E Deus disse a Adão também, olha, não comereis da árvore do bem e do mal. Tá, tudo isso para a gente falar de sexualidade. Eu repito, a culpa é da serpente. Será que é mesmo? Se ambos estavam nus e não tinham vergonha nenhuma, e a culpa é da serpente, será que, nasceu, é menino, ou é menina? Não sei, está sem roupa. Por quê? Para vocês aqui, que defendem que menino veste azul, menina veste rosa, que não defendem que menino veste azul, que menina veste rosa, que um briga com o outro sobre esse mesmo assunto. Para você que acabou de sair do grupo do WhatsApp da sua família, porque tem gente que discorda da sua opinião, sendo que eu defendo minhas ideias, mas vou até o final do seu direito de expor a sua ideia. A gente busca, mais uma vez, a pergunta 200. Tem sexo os espíritos? Lígia e Rogério já deram o tom da noite para nós. Não como entendeis. Então eu peço licença, porque o Rodrigo Leite, talvez daqui 2000 anos, vai poder fazer uma palestra sobre esse livro. Evolução em Dois Mundos. Mas eu achei bem interessante, pesquisando no Google, que o André Luiz anuncia nesse livro que essa diferenciação do sexo vai acabar. E ela acaba conforme a gente se desmaterializa. Por quê? Porque para a gente virar um espírito angélico, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, é necessária as experiências próprias para a nossa sublimação. Para a gente deter as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade. É isso mesmo. Por que que às vezes a gente nasce homem, a gente nasce mulher? Pergunto. O que que respiração tem a ver com sexo, então? Vamos lá, respiração. Eu estou aqui. Médicos de plantão. Estou bem, né? Não vou morrer do coração. Então, minha respiração é normal.
Estou correndo. Minha respiração está normal, doutor Rogério? Correndo está também. Dormindo. Bem, vira de lado. A respiração está normal? Para a esposa, não. Mas para quem está dormindo, pode até estar. Mas a respiração está igual? Nas 3 micagens que eu fiz aqui? E o sexo? Homem com homem, mulher com mulher, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem. E tudo o que o Rogério falou do exemplo da amiga que sai para a balada e faz a festa. É normal? Eu peço licença mais uma vez para chamar ninguém mais, ninguém menos do que Paulo de Tarso. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, que nada há de impuro em si mesmo, senão para aquele que o considera como tal. O que você está considerando como imundo? Então, partindo para os próximos 45 minutos de... Estou brincando, pessoal. Eu peço licença para mostrar esse livro para vocês. Por favor, aí os internautas também não me arrebentam nos comentários depois, não. Mas eu trouxe aqui que nós reencarnamos, anatomicamente falando, como precisamos. Alguém tem dúvida que Deus erra? Então Deus não ia errar ao fazer o homem e a mulher, não esse da mensagem bíblica. Porque essa figura de Adão e Eva, vocês estudem Haroldo, pessoal, que eu não tenho condição nenhuma de explicar. Pode ser interpretada de várias coisas. Mas eu gosto do Emmanuel, está mais pertinho da gente, né? E a gente lembra de Saulo, antes de se converter, e doce Abigail. E aí ele tem esse diálogo com ela lá na casinha de Jope. Eu aguardava a mulher que me compreendesse inteiramente. Eu, homem, Saulo, aguardava a mulher que me compreendesse inteiramente. Olha o que ela responde. E somente agora reconheço que depois de tantos sofrimentos, para quem leu o livro, sabe o que Abigail passou, pessoal. Para quem não leu, leia. Com uma caixinha de lenço do lado. Ele me reservava na sua misericórdia infinita o tesouro maior da minha vida. O teu amor na terra de meus pais. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. O céu nos fará felizes. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus, que me ensinem a tecer a rede das tuas alegrias. À noite, quando a bênção do repouso envolver o mundo, dar-te-ei um carinho sempre novo do meu afeto. Tomarei tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei tua fronte com a carícia de minhas mãos. Viverei com Deus e contigo somente. Ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que, caso o mundo possa acarretar-me, por amor à tua vida e ao teu nome. Ele continua aqui dizendo que dar-te-ei por minha vez meu coração dedicado e sincero. Nós estamos falando de Saulo, aquele, segundo Emmanuel, espírito impetuoso, doutor da lei, aplicador daquela lei que faltava a segunda revelação, que é a aplicabilidade do amor. Eu não vim destruir a lei. Então nós estamos falando de Saulo de Tarso, antes dele se converter. E nesse diálogo aqui, ele vem, continua, viveremos um para o outro e teremos filhos fiéis a Deus, e por aí vai. Né? Serei a ordenação da nossa vida, e tu serás a obediência em nossa paz.
Calma, 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 feministas de plantão. Não fui eu que escrevi, foi o Emmanuel. Olha o que Abigail responde para esse Saulo de espírito impetuoso. Sim, querido, que não farias por ti? Mandarás e obedecerei. Será? Serás a ordem de minha vida e eu rogarei ao Senhor que me auxilie a ser o seu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãezinha e adormecerei a tua alma generosa com minhas formosas orações. Interpretarás para mim a palavra de Deus. Serás a lei. Serei a tua serva. Quem foi que lavou os pés de quem? Será que uma mulher dizer para o marido, serei tua serva, ela está dando exemplo horrível para a filha que tem que ser independente, isso, aquilo? Será que essa característica de serviçal não demonstra a própria grandeza do Cristo, que lavou os pés dos apóstolos? Homem, mulher, andavam nus, mas não se envergonhavam. Homem, mulher. Quanto tempo nós, enquanto espíritos reencarnantes, peregrinos, que perdemos tanto tempo nos nossos erros, sendo homens e sendo mulheres. Quanto tempo, meus irmãos, a gente vai parar de falar a culpa é da serpente e construiremos dentro de nós um pouquinho de Paulo e de Abigail. Muita paz. Agradecemos então os nossos companheiros, o Rodrigo Leite, Rogério, nossa companheira aqui que falou bastante, um assunto bastante interessante, a Lígia.